Bom dia, turma! Vamos continuar com o nosso assunto. Agora vamos falar de funções. Eu sou a professora Brisda, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Bom, agora nós vamos ver alguns tipos de funções, tá bom? E nós vamos começar com a função afim, ou função do primeiro grau, tá? Olha aí a definição de função afim. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, que é de reais em reais, tá? Dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Bom, o que vocês precisam saber? O principal, resumindo essa definição de função afim, ou função do primeiro grau, tá? É essa lei aqui, ó, essa lei de formação aqui, tá? Ela sempre vai ser desse tipo aqui, olha, ax mais b. Esse x é ao quadrado? Não, né? Se fosse ao quadrado, ia ser uma de segundo grau, que a gente vai ver depois. Esse x, a potência dele é 1, tá? E ele tem que aparecer para ser uma função afim. Por isso, o azinho aqui não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, tá? Se ele for zero, se o a for zero, eu vou dar um outro nome para essa função, que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide. Então, quando a é diferente de zero, ou seja, vai aparecer esse x aqui e ele vai ser uma função do primeiro grau ou função afim. Ela vai ser sempre dessa forma aqui, tá? Uma coisa também importante, gente, de vocês lembrarem. Lembrem que f de x é o mesmo que y, tá? É a função. Eu posso colocar bem aqui y. Por que eu estou lembrando isso para vocês? Porque a gente vai fazer os gráficos dessas funções e vocês vão ter que lembrar lá do eixo y, do eixo x. O eixo y seria o eixo do f de x aqui, tá? É o y, ok? Então, bora ver alguns exemplos de funções desse tipo aí. Olha aí, olha essa função. F de x é igual a 5x menos 3, tá? Ela é desse tipo? É. Quem é o A aqui? O A é quem está do lado do X, né? Quem está do lado do X é 5. Então, meu A é 5. E o B é o termo sozinho, que é o que eu chamo de termo independente, tá? É o menos 3. O sinal, ele vai junto com o número, tá? Então, aqui, no caso, o meu B é menos 3. A é 5 e B é menos 3. Outro, f de x é igual a menos 2x menos 7. Quem é o A? O A é o elemento que está lá do lado do x, menos 2. E o B é o meu termo independente, ou seja, o meu elemento que está sozinho aqui, ele não depende de ninguém, é o menos 7, o B é o menos 7. A é menos 2 e B é menos 7. E aqui, quem é o meu A e o meu B dessa função? X sobre 3 mais 2 quintos. Bom, no caso aqui, é 1/3 é o meu A, 1 sobre 3. Mas, professora, não tem nenhum aqui em cima, mas ele não precisa aparecer. 1 vezes x é o mesmo x, né? Então, esse 1, se o x está aqui, é porque tem 1 multiplicando ele, ok? Se fosse 0 vezes o x, o x não ia estar aparecendo aqui, ia estar um 0 aqui, ou então não ia aparecer nada. Então, toda vez que aparecer só o x, ele está sendo multiplicado por 1 aqui, tá bom? Então, vai ficar 1 em cima e o 3 embaixo. 1/3 é o A. E o meu B é 2 quintos.
Então, meu A é 1/3 e B é 2/5. Então tá, bora para o próximo slide. Olha aí, agora nesse slide a gente vai ver alguns casos particulares, né? Aqui das funções afim. Lembra que eu falei para vocês que se o A for igual a 0, né? Lá na função, se o meu A for igual a 0, o meu f de x vai ficar só o b, porque lembra que é ax mais b, né? F de x é igual a ax mais b. Se o meu A é 0, 0 vezes x vai dar 0, então vai ficar só o b. Então, o meu f de x vai ser b. E aí, a função vai ficar assim, olha, só lá no ponto B, uma reta. Isso daqui a gente chama de função constante, porque é só um valor, é o valor b, que pode ser qualquer valor, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, tá? Então, é uma função constante. Tá, e o caso de o meu b ser 0, que é esse segundo caso aqui. Quando o b for 0, lembra lá que a função é ax mais b. Se o b é 0, ele não precisa aparecer, vai ficar só o ax, né? Então, o valor que eu colocar aqui no lugar do x, por exemplo, se x for 1, a minha função, o meu y vai ficar a. Ó, x é 1, o meu y é a. Se o x for 2, aqui no lugar do x eu colocar 2, vai ficar 2a. Então, 2 e 2a. E aí, ele vai sempre dar uma sequência linear, tá bom? Então, por isso, eu chamo de função linear, quando o meu b é igual a 0, ok? Só que aqui, olha só, agora eu venho para a função identidade. O que quer dizer essa identidade? É quando o meu b é 0, igual essa funçãozinha aqui, olha, elas são bem parecidas. Só que o b é 0 e o a é igual a 1. Por quê? O que vai acontecer? O x sempre vai dar igual ao y. Quando meu x for 1, meu y é 1. Quando o x for 2, y é 2. Quando o x for 3, y é 3. E aí, eles sempre vão dar x igual a y, x igual a y. E aí, eu chamo essa função de função identidade. Então, vamos para o próximo. Então, vamos para a prática um pouco. Bora fazer um exemplo 1 aqui. Construa os gráficos da função de R em R, dada por y igual a menos 2x mais 3 e y igual a 3x menos 1. Olha só, gráficos são muito importantes, tá, gente? Vocês vão fazer agora no gráficos da função do primeiro grau, que é a função afim. Vão fazer do segundo grau. Então, tende a entender bem essa daqui, que é a do primeiro grau, para poder dar continuidade nas outras. Inclusive, lá no terceiro ano, vocês vão estar fazendo também, lá em geometria analítica, eu estou passando alguns gráficos para os meus alunos também. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente fazer o gráfico dessa função aqui, primeiro, eu vou utilizar uma tabelinha, tá? Com os valores de x e de y. E aí, eu vou estar preenchendo essa tabelinha aqui conforme os cálculos que eu estiver utilizando. Vocês vão começar com dois valores principais, tá? Os dois valores que vocês têm que começar para montar o gráfico de vocês é x igual a 0 e depois o y igual a 0. Depois, primeiro, bora fazer para x igual a 0. Esses são os dois principais. Eu vou fazer 4 pontos aqui, tá? 4 valores. Mas com dois valores, vocês já conseguem fazer o gráfico. Com esses dois valores, que é x igual a 0 e y igual a 0, tá bom? Então, eles são muito importantes, eles têm que ter lá na hora de fazer o gráfico, tá? Então, para x igual a 0, professor, o que é isso? X igual a 0. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar o 0, tá bom? Bora pegar aqui a primeira função, reescrever ela bem aqui. Gente, a gente vai fazer a letra A primeiro. Não se confundam em pegar B,
porque eu vejo isso em exercícios. Eu estou no primeiro número aqui, que é x igual a 0, eu pego essa aqui. Quando eu vou pegar x igual a 1, eu já pego a outra. Não. Continuem com a mesma função, tá? Até acabar o gráfico. Acabou o gráfico, aí eu vou para outra função. Ok? Todos que eu for colocar aqui, eu vou utilizar a letra A. Eu vou resolver só a letra A agora. Quando eu for para a letra B, eu vou falar para vocês. Aí eu nem vou mais mexer com essa primeira aqui, com essa primeira função. Ok? Então tá. Repetir aqui essa função bem aqui, olha. Y igual a menos 2x mais 3. O meu x é igual a 0. Então, lá no lugar do x, eu vou colocar 0. Tá? Ficou menos 2 vezes 0, que dá 0. Isso aqui dá 0. Mais 3. 0 mais 3 é quanto? 3, tá? Então, o meu y deu 3. Olha só, quando eu coloquei lá no lugar do x o 0, então, quando o meu x for 0, o meu y vai dar 3. Então, eu vou colocar lá no y o 3, ok? Quando o meu x for 0, meu y é 3. E aí, bora colocar logo esses pontos lá no gráfico. Bora colocar lá no plano cartesiano. Bora montar um plano cartesiano aqui. E aí, esse é o eixo X, que também é chamado de eixo das abscissas. E esse aqui, o eixo Y, que é o meu eixo das ordenadas, tá? Então, quando x é 0, y é 3. Então, x é 0 e y é 1, 2, e y é 3. Vai ser bem aqui nesse ponto, ok? Então, vou fazer uma bolinha aqui. x0, y3. Então, a minha reta, porque é uma reta o meu gráfico, tá? Ela vai passar por aqui, por esse pontinho, tá? Não sei se é assim, se é assim, se é assim. Não sei ainda. Por isso eu preciso saber outro ponto. Só sei que ele vai passar por aqui, por esse ponto, 3. Ok? Ok. Aí eu falei para vocês que são dois pontos importantes, né? O x igual a 0 e o outro ponto que eu falei é y igual a 0. Então, bora colocar aqui na tabelinha o 0 aqui no y agora. Quando o y for 0. Quanto é que vai dar o x? Eu vou pegar a mesma funçãozinha lá e repetir aqui, tá? Só que agora o meu y que é 0. Então, lá no lugar do y, eu vou colocar 0. Não é mais o x que é 0, é o y. O y é 0 e ficou essa equação aqui, ok? E agora, como é que eu resolvo isso? Aqui é 0, né? Ok. Esse 3, bora deixar esse 3 aqui mesmo. Bora passar esse menos 2x lá para o outro lado. Já que ele é menos, ele vai lá para o outro lado, mais. Então, vai ficar mais 2x igual a esse 3 positivo aqui, ó. Esse aqui eu passei lá para o outro lado. Com 2x igual a 3. Ok? Ele é menos, vai para lá, mais. E agora? Eu tenho que deixar o x sozinho, porque eu quero saber o valor do x. Então, eu tenho que deixar ele só, tá? Para mim descobrir o valor dele. Então, esse 2, ele está multiplicando o x, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo, tá? Esse 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Por que que eu vou passar ele para lá? Porque eu quero o meu x sozinho, tá? Vou passar o 2 dividindo o 3, que vai ficar 3 dividido por 2, 1,5, 1,5. Ok? Então, o meu x é 1,5. Vou colocar aqui na tabela. Quando o y for 0, quando o meu y for 0, o meu x vai dar 1,5. Tá bom? Agora, eu vou ter que colocar lá no meu gráfico. Y igual a 0. E o meu x, 1,5. Então, ele vai estar bem aqui no meio, entre 1 e 2. Bem aqui no meio, 1,5, 1,5. Ok.
Agora sim, agora a minha reta vai passar por esses dois pontos. Para ela passar por esses dois pontos, já poderia jogar aqui uma reta aqui, passando por eles dois. E já tinha achado o gráfico, com esses dois pontos. Eu tenho sempre que saber os pontos que vão tocar nos eixos, ok? Por isso que eu faço x igual a zero e y igual a zero. Mas aí, aqui no exercício, eu fiz com mais 2, porque geralmente eu peço para vocês no mínimo 3 pontos, mas vocês podem fazer com mais pontos, com quantos pontos vocês quiserem, tá? Mas eu geralmente peço no mínimo com 3, então eu fiz logo com, vou fazer com 4 aqui, tá? Professora, mas qual é o valor que eu coloco aqui agora, já que eu coloquei x igual a 0 e y igual a 0? Você coloca o valor um valor próximo aqui, 1, 2, 3, o valor que você quiser, tá? Bora colocar 1, x igual a 1 agora. X igual a 1. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação lá, a funçãozinha, repetir ela aqui, tá? E no lugar do x eu vou colocar 1. Lá no lugar do x eu vou colocar 1. Vai ficar menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E o mais 3 eu repeti. Menos 2 mais 3, menos com mais eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, né? O maior é o 3. Então, 2 menos 3 vai dar 1, 1 positivo. Ok? Então, y é 1. Então, lá no lugar do y eu vou colocar 1. Então, quando o meu x for 1, que eu colocar o 1 aqui no lugar do x, ó, o meu y vai dar 1 também. Então, o meu ponto vai ficar no x igual a 1, y igual a 1. Então, vai ser aqui, olha. X é 1 e y é 1. Vai ser o encontro deles dois aqui, tá? Vai ser bem aqui o ponto. 1 e 1. Tá? X igual a 1, y igual a 1. Vamos achar outro ponto. Bora colocar para x igual a 2 agora. Já coloquei já 0, 1,5, 1, 2. 2. Vou pegar a mesma função, lembrando, ainda nem toquei na função da letra B, ainda estou só na letra A, para montar o gráfico da letra A, tá? Vamos lá pegar a função de novo, y igual a menos 2x mais 3. Meu x agora, eu disse que eu vou chamar ele, vou colocar ele o 2, tá? Então, lá no lugar do x, eu vou colocar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Como é menos, né? Com mais dá menos. Menos 4 aqui, menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3. Menos com mais eu vou subtrair. Então, menos 4 mais 3 vai dar 1. E o sinal do maior, o maior é menos 4. Então, vai dar menos 1. Tá? Y igual a menos 1. Então, quando o meu x for 2, substituir lá na função 2, o meu y deu menos 1. Então, lá no lugar do y vai ficar o menos 1. Ok, então o ponto vai estar no x igual a 2, x é 2, e o y é menos 1, então é para cá para baixo, o y é menos 1. Vai ser bem aqui, ó, 2 e menos 1, tá? Então, vai ser bem aqui o ponto. Ok. E aí, fazendo esses 4 pontos, eu já posso passar a minha reta aqui. E esse aqui é o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3, da letra A, tá? Esse aqui é só o gráfico da letra A. Bom, gente, uma coisa que eu ia falar para vocês também. Se por um acaso esse ponto aqui, vocês estão calculando aqui, e o ponto dá para cá, um outro ponto para cá, né? Um quarto ponto. Calculo o quinto ponto, já tem 4, né? Eu calculo o quinto ponto e o quinto ponto deu bem aqui, onde está o laserzinho. Tá certo isso? Impossível, gente. Algo de errado não está certo. Tá? Porque
os pontos têm que dar todos lá na reta. Provavelmente eles têm que dar, não é provavelmente, eles vão ter que dar todos aqui, tá, gente? Ele não pode ter um ponto lá totalmente fora, não para essa função aqui. Eles vão estar seguindo aqui a reta. Os pontos vão dar aqui, 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 conforme o valor que tu for colocando. Tipo, x igual a 3. Aí eu coloco aqui no lugar do x o 3. Quando o x for 3, sei lá, ele vai bater lá no 2, provavelmente. Ou pode ser 2,2, 2, alguma coisa. Pode não ser exatamente o 2, né? Só fazendo os cálculos para me verificar. Quando o x for 3, quanto vai dar o meu y? Desculpa, menos, né? Menos 2. Pronto. Ok? Então, é isso, gente. Vamos para fazer agora a letra B. Ok. A letra B, como é que eu vou fazer? Mesma história, já coloquei aqui a tabelinha, tá? E os dois principais pontos quem são, gente? X igual a 0 e depois o y igual a 0, tá bom? Então, bora começar com x igual a 0. Vou pegar agora a função, tô na letra B, já fiz a letra A, já fiz o gráfico da letra A, vou fazer o gráfico da letra B agora. Vou pegar aqui a função da letra B, y igual a 3x menos 1. No lugar do x, eu disse que o meu x é 0, então vou colocar o 0. 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 vai dar o próprio menos 1. Então, o y é menos 1. Quando o x for 0, meu y é menos 1. Ok? Então, bora montar lá o gráfico. Bora puxar os eixos aqui. Olha aí, os eixos x e y. E o meu x for 0, quando o meu x for 0, meu y é menos 1. Então, é 0, vai ser bem aqui o primeiro ponto, ó. Lá no menos 1. Ok? E agora, já descobri quando o x é 0. Agora, quando o y for 0. Quando o y for 0, vou pegar a mesma função aqui, repetir. No lugar do y, eu vou colocar o 0 e repetir o resto. Ok? Muito bem. Agora, em vez de eu passar o 3x para lá, que vai ficar menos 3x, eu posso passar ele para lá também. Tá? Eu poderia passar o 1, que aí ele ficaria mais 1 para lá. Só que aí todo mundo gosta de trabalhar com x para esse lado daqui da igualdade, né? Mas tanto faz, tá, gente? Ele para um lado ou para o outro. Então tá, eu passei o 3x para lá para o outro lado. Ele é positivo, ele vai para lá, negativo. Ok, esse 3x, lembrem que eu quero o x sozinho, né? Para me saber o valor dele, eu quero ele sozinho. Então, esse 3 aqui, ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, tá bom? Só uma pergunta, quando eu passar ele para o outro lado dividindo, ele vai mais 3 ou menos 3? Ele vai menos 3, tá, gente? Por quê? Por quê, professora? Porque ele vai sempre para o outro lado da igualdade com a operação inversa, não é com o sinal inverso, é diferente. Então, aqui ele está multiplicando e ele vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ele vai para o outro lado dividindo, ok? O sinal dele continua a mesma coisa. Ah, professora, mas se fosse o 1 lá para o outro lado, ele ia mais. Por quê? Porque aqui ele está subtraindo, ele não está multiplicando com ninguém. Ele está subtraindo e ele iria para o outro lado somando. A operação inversa dele é a soma. Aqui não, aqui ele está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, ele vai com o mesmo sinal, tá? Só que aí, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 1 dividido para 3, né? Vai ficar 1/3. 1/3 dá aproximadamente 0,3333.
Então, eu vou colocar só o 0,33. E menos com menos vai dar mais, então vai ficar positivo. 0,33 positivo, tá bom? Então, quando o meu y for 0, o meu x vai dar 0,33. Ok, bora colocar isso lá no gráfico. 0,33, 1/3, né? Vai dar entre 0 e 1, bem aqui no cantinho, olha. É como se pensem em dividir esse pedaço aqui em 3 partes, porque eu quero 1/3, dividir esse pedaço em 3 partes. Então, ele vai dar por aqui pelo cantinho, 0,33, tá? Ok, com esses 2 pontos, eu falei para vocês, eu já posso passar uma reta aqui e acabou a questão. Mas a gente vai achar mais 2. Bora achar x para x e x igual a 1, igual a gente fez no outro, né? X igual a 1 e depois x igual a 2. Vou pegar a função novamente da letra B, que é com a letra B que eu estou trabalhando. Repetir ela aqui. No lugar do x, eu vou colocar 1 agora, tá? Vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3, menos 1. 3 menos 1 dá 2. O sinal do maior é positivo, então vai dar 2 positivo. Ok? Então, quando o meu x for 1, o meu y vai dar 2. X é 1, y é 2. Então, lá no meu x1, o meu y vai dar 2. Então, vai ser bem aqui, olha, 1 e 2. Vai ser bem aqui o meu ponto. Ok? Tá. E agora, para x igual a 2. Vou pegar a mesma função. No lugar do x, vou colocar 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 vai dar 5. O sinal do maior é positivo, então vai dar 5 positivo. Y é 5. Então, quando o x é 2, o meu y vai dar 5. Então, vai ser no ponto 2 e 5. Então, lá no 2, x igual a 2, o meu y é igual a 5, lá em cima, 5. Tá? Vai ser bem aqui. E aí, achando os 4 pontos, eu já posso passar aqui a minha reta que determina o gráfico da minha função b. Ok? Como eu falei para vocês, e vocês podem observar, os pontos vão ter que estar aí alinhado com a reta, tá? Não pode dar um ponto fora aí, totalmente dessa reta. Aí, olha só. Eu coloquei aqui os 2 gráficos, tá? Para vocês visualizarem como foi. Da letra A, como ficou o gráfico, e da letra B, como ficou. Vocês podem observar, olha só, que da letra A inclinação dele como é. É nessa inclinação aqui, ó. Da letra A. E da letra B é nessa inclinação. Que é a mesma inclinação da equação linear lá, da função linear, né? Então, olha só, quando ela tiver essa inclinação, quer dizer que ela vai ser uma função decrescente, ou seja, quando o valor que está lá do lado do x, o A, olha só, quem é o A aqui na letra A? É o menos 2, né? Menos 2. Quando o A é menor que zero, ou seja, quando ele é negativo, quando ele é menor que zero, ela vai ter essa inclinação aqui, a função, tá? O gráfico da função. E quando o A é maior que zero, ou seja, aqui o 3 é maior que zero, é um número positivo, ela vai ter essa inclinação aqui, desse gráfico. Ok? Vamos lá para o exemplo 2.
Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos P, menos 1 e 3, e Q, 1 e 1. Bom, esse exemplo ele já é o contrário, tá? Lá no exemplo 1, ele dá a reta, a equação da reta, e a gente tem que ir achando os pontos, né? Joga um ponto x igual a 0, quanto é o valor do y? Para y igual a 0, qual é o valor do x? Aqui nesse aqui, não, ele me dá dois pontos, me dá esse ponto P, esse ponto Q, e não me dá a reta. Ele quer saber qual é a equação da reta. Primeiro, bora lembrar o seguinte, como é que é a equação dessa reta? Bora lembrar lá, primeiro slide, definição de função afim ou função do primeiro grau. Como é? Qual é o tipo? Ela vai ser de que tipo? Ela vai ser desse tipo. Y é igual a ax mais b. Ou seja, vai ter um número aqui multiplicado por x mais um número sozinho, que é o termo independente. Ela vai ser desse tipo aqui, tá? E aí, eu tenho que descobrir quem é o A e quem é o B. É isso que eu tenho que descobrir para achar a equação dessa reta aí, ok? Que é o que me pede a questão. Então, tá, eu tenho dois pontos. Quais os pontos que eu vou usar aqui? Olha só. Os pontos, bora lembrar que os pontos sempre é dado por x e y. X e y. O primeiro sempre é x, o segundo é y. O primeiro é x, o segundo é y. Então, bora pegar o primeiro ponto aqui, o P. P. O primeiro é x e o segundo é y, tá bom? Notar aqui. Ok. Então, eu vou pegar essa mesma equação aqui, geral, tá? Vou anotar ela aqui. Eu tenho x e y, eu quero descobrir A e B, mas para isso eu vou substituir primeiro x e y, tá? O meu x é menos 1 para esse ponto aqui, esse ponto P. O meu x é menos 1, então lá no lugar do x eu vou colocar menos 1. E o meu y é 3, então no lugar do y eu vou colocar o 3, tá bom? Ótimo. E agora? Eu posso reescrever isso dessa maneira aqui, ó. 3 é igual menos A mais B. A professora, sumiu esse 1? Sim, eu disse que esse 1 vezes A é o próprio A, tá? Menos com mais dá menos. Então, ele não necessariamente precisa ficar aparecendo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 3 igual a menos A mais B. É a mesma coisa esses dois, tá? É o mesmo que A vezes menos 1. O menos A. Ok, guarda essa equaçãozinha bem aqui. Não vou mexer com ela. Bora pegar o outro ponto. O Q, 1 e 1. O primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y, tá? Vou pegar a equação geral de novo, y igual a x mais b. No lugar do x, eu vou colocar o valor que está aqui, que é 1. No lugar do y, eu vou colocar o valor que está aqui, que é 1 também, com 1 e 1. 1 vezes A é o próprio A, então vai ficar assim, 1 igual a A mais B. Ok? Ok. Consegui essas duas equaçõezinhas aqui. Tendo essas duas equações, eu vou pegar essa equação e essa e reescrevê-las aqui em forma de um sistema. Por quê? Porque agora eu quero achar quem é o valor de A e o valor de B, que é o que eu queria desde o início da questão. Eu só coloquei esses valores aqui justamente para chegar nesse sistemazinho aqui e achar A e B, que é o que eu quero saber. Ok? Ok, então, para mim resolver esse sistema, bora somar essas duas equações. B mais B vai dar 2B. B mais B, 2B. Menos A mais A. Menos com mais vai zerar. Vai dar 0. Então, não preciso colocar 0 aqui. 0 mais 2B é 2B. Não preciso. Cancelo eles. 3 mais 1
4. Então, ficou 4 igual a 2b. Ok? Esse 2 que está multiplicando aqui o b, eu posso passar para o outro lado dividindo 4. Que vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Então, meu b é 2. Já descobri quem é o valor do b. O b é 2. Ótimo, já resolvi esse daqui. Agora, eu quero saber quem é o a. Já que eu já sei o valor do b, eu posso substituir em uma dessas equações aqui para achar o valor do a. Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Eu vou substituir nessa aqui de baixo, que eu acho que está mais fácil, porque é 1, tudo positivo. Então, eu vou repetir ela aqui embaixo. 1 igual a a mais b, tá? No lugar do b, eu vou colocar 2. O 2 está somando, vai lá para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 1 menos 2 igual a A. 1 menos 2 é menos 1, porque o 2 é maior, tá? Então, A é igual a menos 1. Então, achei B igual a 2 e A igual a menos 1. Então, lá no lugar do B, eu vou colocar o 2. E lá no lugar do A, eu vou colocar menos 1. Eu poderia colocar só o menos x aqui? Poderia. Não precisa necessariamente aparecer esse 1 aqui, porque 1 vezes x é x, tá? Então, poderia ficar menos x mais 2. E estaria certo também, do mesmo jeito. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E aí, se não entenderam, revejam o vídeo, porque os exercícios que eu vou passar na próxima aula tem tudo a ver com isso. Vai ser vocês que vão fazer agora, tá bom? Beijos, tchau, tchau.